Eu quero intitular, essa palavra de excelência. Excelência. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra em João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais um pouquinho? Curva sua cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Deus Santo, Deus querido, nós pedimos que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha nos convencer da Tua palavra, o Senhor venha nos direcionar, Pai. Cada palavra que for dita e que for ouvida nesta noite, seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, que Ele possa nos convencer nesta noite, Pai, daquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós, Pai. Que nós possamos receber esta palavra, Deus. Pai querido, que eu me diminua e que o Senhor cresça, Pai. Pai querido, que o Senhor possa me usar segundo aquilo que Tu queres, Deus. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, como igreja nesta noite, recebermos a Tua palavra. Deus, eu creio que o Senhor já falou conosco nesta noite, Pai. E eu creio que a Tua obra será completa. Nós sairemos daqui, Senhor, Deus, convictos, Pai, de que nós temos um Deus grande e poderoso, que haja a nosso favor. Em nome de Jesus. Quebra toda interferência maligna, todo espírito de incredulidade, de falta de entendimento, toda dureza de coração, Pai, toda dispersão, Deus, todo desânimo, todo cansaço, seja repreendido agora em nome de Jesus, que a mente da Tua igreja esteja cativa em Ti neste momento, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu acho que eu até mencionei aqui algo que o Espírito Santo estava falando comigo. Acho que na última pregação eu comentei com os irmãos. Eu chegava na igreja e o Senhor falava para mim: eu estou aqui. E isso foi assim por vários dias. E Ele falava: eu sou grande. Até que um dia Ele falou para mim assim, é grande e é agora. E essa palavra ecoou muito forte no meu coração. E eu comecei, e quando Deus me falava isso, eu transferi isso para a igreja. E eu fui em várias igrejas. E todas as vezes que eu cheguei nas igrejas e o Senhor falava: eu estou aqui, eu sou grande. Eu sou Deus de excelência, eu sou grande. E eu quando tinha oportunidade, eu falava: irmãos, o Senhor está aqui. E o Senhor diz que Ele é excelente. E o Senhor diz que Ele é grande. E, a igreja contemplava aquilo. Só que eu não estava entendendo o que o Senhor estava ministrando comigo. Eu estava parecendo, sabe, aquelas crianças que a mãe está falando, alguém está falando, você está passando correndo e de repente o Senhor me puxou pela camisa e falou: para, ouça, eu sou grande, eu sou Deus de excelência. E eu falei: tá bom, Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor é Deus de excelência. E o Senhor falou para mim: eu quero que você medita nessa palavra. Eu quero que você busque nessa palavra. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me tocou muito forte. Um dia que a gente estava fazendo um estudo na igreja, e lá no Salmo 119, eu queria que os irmãos abrissem comigo lá. Salmo 119, 98 a 100. O Senhor fala assim, olha:
os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Irmãos, quando eu fui ministrar essa palavra, no meio de um estudo, e esses versículos apareceram, e o Senhor me chamou muito a atenção, que eu serei mais sábio, mais prudente, né? Então, aí, isso me chamou muito a atenção. E o Senhor começou a falar comigo, olha, é por aí. É aí que começa o que eu quero ministrar na minha igreja. E aí eu fui meditar. E eu falei, Senhor, o Senhor disse que o Senhor é excelente. E aí o Senhor começou a falar para mim que o Espírito dele, de excelência, ele está sobre a igreja. E que nós não temos nos comportado como essa excelência que o Senhor tem dado a nós. Porque, queridos, nós não estamos aqui por estar. O Espírito do Senhor está em nós. O Espírito do Senhor está operando em nós. Nós temos uma parte de Deus. Nós somos, por isso que nós temos uma natureza trina. Porque nós temos, né, a nossa parte física, a nossa parte psicológica, e nós temos justamente a parte de Deus em nós, que é o Espírito. Porque em Eclesiastes fala, o pó voltará ao pó, mas o Espírito voltará a Deus que o deu. Então a parte de Deus em nós é o Espírito. E o Senhor falou, olha, a igreja não está valorizando o meu Espírito. E esse Espírito é um Espírito grande. É um Espírito de excelência. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou falar isso para a igreja. O Senhor falou, vai estudar. Vai estudar a palavra. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou estudar a palavra. E todas as vezes que Deus começa a falar comigo, eu começo a falar, Senhor, então o Senhor vai me mostrar o texto. Às vezes Ele me mostra o texto, às vezes eu peço o texto, Ele me mostra o conteúdo da mensagem e eu preciso ir na palavra. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou pregar então o Salmo 119, então. O Senhor falou, não. E o Senhor me levou aqui em João. Mas primeiro Ele me levou a ir para a internet. Poucas vezes eu faço isso, mas o Senhor me levou e falou assim, olha, vai na internet, procura o que é excelência. E eu fui procurar o que é excelência. E quando eu consultei lá o Google, né, aí saiu assim, a primeira coisa que saiu, qualidade do que é excelente. Qualidade muito superior. E aí depois eu fui para o Wikipédia e estava escrito, excelência vem do latim excellentia, com 2 L's. É o estado ou qualidade de excelência, muito bom. E depois, irmãos, eu fui lá no dicionário. Falei, já que eu tô, né, o Senhor falou que é para ir, eu vou no Aurélio. E aí a palavra excelência está falando assim, olha, característica do que é excelente, em que há excelência, de teor elevado, grau máximo de bondade, qualidade ou perfeição. E depois, assim, aí vem dando uma explicação na gramática, que é uma forma de tratamento conferida a quem pertence ao mais alto nível. Uma hierarquia social que ocupa posições ou funções de nível nobre. Isso me chamou muito a minha atenção. Quando e o Espírito Santo ia ministrando no meu coração. Depois falava assim que na forma de expressão a palavra excelência é no mais alto grau. E aí então o Senhor começou a ministrar no meu coração. O que é esse espírito de excelência que está sobre as nossas vidas? O que é esse espírito de excelência? E eu falei, Senhor, e Ele falou, e esse espírito de excelência está sobre a minha igreja. E esse espírito de excelência, Ele move, Ele quer mover com liberdade sobre a minha igreja. Porque eu quero revelar a minha excelência através da minha igreja. Sabe, queridos, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E eu comecei assim, Senhor, eu gosto muito de pregar com personagens bíblicos. E eu falei, Senhor, eu quero um personagem bíblico que viveu essa excelência. E aí eu falei, foi Davi, Senhor.
ele falou, o Senhor falou, viveu, mas ainda não foi. E aí o Senhor me levou a João capítulo 2, onde Jesus, que tinha esse espírito de excelência, na forma mais perfeita, começou a manifestar na terra. E ele falou para mim, você vai pregar sobre João 2. Você vai pregar sobre a transformação da água em vinho. Porque, irmãos, o Senhor começou a me mostrar que quando ele pediu ali para que fosse cheia aquelas talhas de água, eu creio que vocês até já ouviram isso. O Senhor iniciava ali um processo e o Senhor nos mostrou que nós somos aquele vaso de barro, que nós somos aqueles jarros de barro, que nós precisamos nos encher de água. E essa água significa um processo de purificação, um processo de limpeza, um processo, irmãos, do qual o Senhor está levando a igreja a viver. A igreja, irmãos, ela está sendo preparada para virar vinho. E quando nós estamos sendo preparados para virar vinho, nós somos exprimidos, nós somos macetados, para que nós possamos dar o melhor vinho. E sabe o que? E Deus começou a me mostrar que a igreja está passando por esse processo, só que ela precisa entender que esse processo de purificação, esse processo de limpeza, é para que a excelência do Espírito de Deus comece a se revelar em nós. Comece a se revelar através das nossas vidas. Comece a se revelar em nós. E o Espírito Santo foi mostrando a forma com que Deus falava ao meu coração sobre essa purificação. Sabe, a forma com que a igreja tem sido, atacada. A forma com que o inimigo tem tentado desanimar a igreja. Com que o inimigo tem atacado a igreja. Sabe, e Deus falava assim, vocês precisam permanecer firmes, porque eu conto com a igreja. E algo que Deus me revelava tão profundo, irmãos. Não serão muitos que permanecerão de pé. Não serão muitos que permanecerão de pé. Mas aqueles que permanecerem revelarão a grandeza de Deus. Revelarão o poder de Deus. E quando eu comecei a ler o texto de João, onde Jesus transformou água em vinho. E quando ele falou assim, que o mestre Sala provar o vinho. E o mestre Sala falou algo assim específico. Muitos servem o melhor vinho primeiro, mas vocês serviram o inferior. Então, quando nós chegamos à casa de Deus, nós chegamos com um vinho inferior. Um vinho, sabe, que é de engano. Um vinho que não é de uma qualidade boa. E aí, no meio do caminho, o Senhor nos esvazia. E o Senhor nos pede que nós nos enchemos de água que limpa, que purifica. E depois Ele vem e transforma essa água purificada em vinho superior. Aquilo que era inferior, Ele começa a se tornar superior. E é disso que eu quero falar, o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, Ele é superior. Superior aos nossos problemas. Superior, sabe, àquilo que o inimigo tem lançado nas nossas mentes. Ele é, irmão, superior. Quando o Senhor nos transforma, nós somos superior. Existe um espírito de excelência do mais alto nível sobre as nossas vidas. Nós seremos chamados de superiores, queridos. Sabe, quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e eu falei, Senhor, mas então se é isso que o Senhor quer que eu pregue, confirma outro versículo, Deus, confirma. E o Senhor falou assim, vai lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E ele fala assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o Senhor falou que nós somos mesmo vasos de barro, mas nós seremos cheios da excelência do poder de Deus.
E nós não estamos entendendo isso, queridos. Nós chegamos na casa de Deus de cabeça baixa. Nós andamos na rua de cabeça baixa. Nós temos aceitado aquilo que o inimigo tem colocado nas nossas vidas. E nós não podemos aceitar, porque existe em nós um espírito de perfeição, um espírito de superioridade, um espírito do mais alto nível. E nós não podemos aceitar, irmãos, o inimigo nos rebaixar da forma que tem nos rebaixado. Muitas das vezes eles têm tocado as nossas vidas, o Senhor tem permitido para que nós possamos crescer. Porque o Senhor nos olha e Ele espera de nós fidelidade. Ele espera de nós entendimento de quem nós somos. Ele espera que nós entendamos neste tempo quem é esse Deus de excelência do qual nós servimos. E é por isso que muitos de nós temos perecido, porque nós temos enfraquecido a grandeza do nosso Deus. E o Senhor tem nos chamado, e Ele diz, agora, eu estou moldando uma igreja, eu estou moldando. E eu falei, Senhor, e por que o Senhor está falando isso de forma tão forte? Porque Ele falou assim, olha, eu quero revelar a minha grandeza, porque a igreja vai começar a apontar o caminho. A igreja vai começar a apontar o caminho para aqueles que sofrem, para aqueles que choram. E sabe, queridos, quando Jesus ali, Ele realizou o primeiro milagre, a Bíblia diz que os discípulos creram e seguiram Ele. E é isso que nós vamos nos tornar, quando as pessoas começarem a ver a grandeza, a excelência de Deus em nós e através de nós. Nós iremos apontar o caminho. E o Senhor falava, quem é o caminho? E nós sabemos que Jesus é o caminho. O caminho. E Ele falava dessa forma, Ele falava, eu preciso encher a minha igreja. A minha igreja precisa entender que o meu espírito, a porção do meu espírito está sobre a igreja. E o meu espírito não é qualquer espírito. O meu espírito é um espírito nobre. O meu espírito é um espírito de perfeição. O meu espírito é um espírito do mais alto nível. E muitas das vezes, queridos, nós não estamos entendendo isso. E o Senhor falava que chegou o tempo, que chegou a hora de nós começarmos a entender o que Deus quer fazer conosco neste tempo. O que Deus quer promover conosco neste tempo. Quando esses dias a pastora Cris pregou sobre Davi, eu achei uma palavra tremenda. Sabe, quando ela falava ali que Davi, ele meditava, nós lemos aqui também, ele falava, Senhor, eu serei mais, porque eu vou nos teus testemunhos, eu aprecio os teus preceitos, eu vivo os teus estatutos. Sabe, ele meditava na palavra de Deus, porque ele queria um entendimento de Deus. Ainda, irmãos, que ele era pecador, mas ele buscava em Deus. E muitas das vezes o pecado, irmãos, nos enfraquece. E nós permanecemos prostrados. Ao invés de levantarmos, ao invés de olharmos para a grandeza de Deus, ao invés de entendermos que existe um espírito de excelência em nós muitas das vezes viramos murmuradores. Muitas das vezes isso nos paralisa. Nós viramos críticos. Sabe, o Senhor quer que nós começamos a entender para que Ele nos chamou. O Senhor, eu creio que preparou um tempo para a igreja, que será um tempo de sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Sabe, quando Jesus ele passou pela terra, Ele disse que nós faríamos o que Ele faria e faríamos maiores ainda. E muitas das vezes nós esquecemos disso. E quando Jesus disse isso, eu creio que Ele disse porque existe essa parte do Espírito de Deus em nós. O que Ele quis dizer é que nós teríamos essa parte de Deus. Que nós teríamos essa excelência de Deus em nós. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei envergonhada quando o Espírito Santo começou a revelar tudo isso. Quando o Senhor falou de uma forma tão profunda, do tamanho da excelência dEle que habita em mim, que habita em você. E que muitas das vezes nós sufocamos porque nós não entendemos. Chegou o tempo, irmãos, de nós entendermos
o que Deus quer fazer em nós e através de nós. O Senhor quer realizar grandes obras através de nós. Mas nós precisamos entender esse processo. O Senhor, eu fiquei pensando, né? Deus era tão poderoso. Por que Ele não poderia ter transformado logo o vinho e pronto, acabou? Mas foi necessário um processo. Foi necessário os homens encherem a talha. Então, nós estamos em meio a um processo. E esse processo, eu querendo ou não, ele vai acontecer. Porque é promessa de Deus. É promessa de Deus preparar uma geração santa. É promessa de Deus preparar uma geração limpa. Para que suba nos céus com Ele e não veja a morte. Então, queridos, o Senhor vai fazer. O Senhor está levantando essa geração. Então, nós estamos passando justamente por esse processo. Para que nós possamos nos tornar vinhos superiores. Sabe, ele não falou assim, olha, o vinho está novo. Ele falou, não, o vinho é superior. O vinho é um vinho superior, um vinho excelente. Que ficou para depois, esse depois é agora. Porque você era uma pessoa que tinha um vinho velho, um vinho ruim. O vinho inicial das nossas vidas não era um vinho tão bom, nós sabemos disso. Sabe, do lugar aonde o Senhor nos tirou, quem nós éramos. Ontem eu perguntei na igreja, quem se orgulha do que era antes de Cristo? Quem se orgulha do que era antes? Ninguém consegue se orgulhar porque nós éramos vinho ruim, inferior, como diz a palavra de Deus. Mas hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos um vinho superior. Sabe, superior. E quando o Senhor falou para que eu ministrasse isso para a igreja, o Senhor me fez eu olhar a igreja com outros olhos. O Senhor me fez olhar a igreja com um potencial diferenciado. E sabe o que o Senhor disse? E Ele está dizendo a mesma coisa nesta noite. Eu conto com vocês. Muitas das vezes você tem se limitado. Muitas das vezes você tem condicionado o poder de Deus. Mas o Senhor diz que Ele é que vai fazer. Porque a excelência é dEle, não nossa. Sem Deus nós não podemos realizar, queridos. Nós não realizamos, é em Deus que nós realizamos. E saiba que todo esse processo pelo qual nós vamos passar é para que você comece a apontar caminho. É para que você comece a apontar o caminho no teu trabalho. Sabe, na tua família, sabe, no teu lar, aonde você for, você vai apontar caminho. Você vai apontar caminho. Eu sei que nada do que eu estou dizendo aqui é novidade, eu ouço as palavras. Eu só estou querendo confirmar aquilo, o Espírito Santo quer confirmar, para que isso caia no nosso entendimento, aquilo que Ele quer fazer através da igreja. Sabe, você é o representante de Deus aqui na terra. E nós precisamos entender isso, despertar para isso. Eu achei interessante, a pastora também pregou que nós iríamos começar a ser referência nos lugares em que nós passássemos. E o lugar que eu trabalho, a hora que a coisa aperta, eles me chamam para orar, mas caso contrário é só perseguição. E eu falei, Senhor, eu não quero que seja assim mais. Sabe, eu quero ter a oportunidade, porque todos os lugares que o Senhor me coloca, eu quero ter a oportunidade de glorificar o Teu nome. E é tão maravilhoso, porque aí as pessoas estão chegando assim, meio que escondidinho. Eu estou precisando de oração. Eu estou precisando de alguém que cuide de mim. Sabe, irmãos, por quê? Porque o Senhor está preparando as nossas vidas para apontar caminho. Sabe, para apontar caminho. Irmãos, você está sendo preparado para viver algo grande de Deus. Você tem noção disso? Sabe, você precisa entender isso. Quando essa palavra ecoou meu coração, irmãos, eu falei, Senhor, como nós somos limitados por não conseguir entender o tamanho da Tua grandeza.
Sabe, é isso que está faltando para a igreja, o entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Foi falado muito lá em Campinas, que nós precisamos refletir Deus lá fora. Lá fora. É interessante porque a água estava ali quietinha, no processo de purificação. E a hora que virou vinho, ela foi distribuída. Ela foi dada em porções. E é isso que nós somos. Porções de vinho que serão dadas às pessoas. Porção de vinho que fará diferença na vida das pessoas. O vinho, irmãos, fala que traz alegria, decanta labas cheias. Traz gozo. É isso que nós vamos ser na vida das pessoas. Quando nós entendermos esse processo de transformação, quando nós entendermos como Davi entendeu aqui, que ele se tornaria mais sábio por causa da palavra de Deus, que ele se tornaria mais prudente por causa da palavra de Deus, que ele teria mais entendimento que os seus mestres. Olha o que Deus tem para a igreja. Muitas das vezes nós falamos, Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Irmãos, não é de Deus isso. Não é de Deus, porque o Senhor falou que a excelência dele está em nós. A excelência dele está sobre as nossas vidas e não somos nós mesmos. Nós não sabemos mesmo orar. Nós não sabemos mesmo pregar, nós não sabemos mesmo evangelizar, mas o Senhor vai nos capacitar. O Senhor vai nos direcionar. E assim como o salmista ali declarou, seremos mais prudentes, teremos mais entendimento, mais sabedoria, porque existe em nós um espírito de superioridade, que é o Espírito de Deus, não mais pequenos diante das situações, não mais paralisados, não mais enfraquecidos pelas lutas, mas fortalecidos pelo poder de Deus. Se nós continuarmos lendo aqui em 2 Coríntios, nós vamos ver aqui que o versículo 8, até o 10, ele começa a falar que nós seremos angustiados, atribulados. Nós seremos atribulados, porém não angustiados. Sabe, começa a vir uma sequência, de aflições, de problemas, mas que nós não nos abateremos por ele. Sabe, quando Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, ele quis dizer que ele pode passar por situações de problemas sim, mas tudo ele pode naquele que nos fortalece. E é isso que Deus quer nos falar nesta noite, que o Espírito que ele colocou em nós, nos dá esse poder, que tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é muito especial para mim, porque o Mateus, ele teve uma apêndice quando tinha 12 anos, e ele passou por 3 cirurgias, ela supurou, depois deu vários problemas. E ele ficou na UTI 30 dias. E quando ele passou pela última cirurgia, e ele saiu assim, que eu fui ver ele falou assim para mim assim, eu quero a minha Bíblia. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, e os médicos tudo em volta, os enfermeiros, e assustou. E ele passou por um processo ali, ele teve um momento com o Senhor. E ele falou para mim assim, eu quero a minha Bíblia agora, porque eu entendi o que o diabo faz com as pessoas. Porque eu entendi quem é Deus na nossa vida. E todo mundo ficou assustado. E quando eu entreguei a Bíblia dele, ele falou para mim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque foi essa palavra que Deus falou para mim. E ele fala até hoje que esse é o versículo da vida dele. Porque muitas das vezes nós declaramos esse versículo quando nós queremos algo de Deus. Mas esse versículo é justamente quando nós estamos passando por momento de aflição. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, igual o Mateus passou. E ele entendeu que tudo posso naquele que me fortalece. E é por isso, irmãos, que o Senhor, pela misericórdia e pela graça dele, ele tem nos levantado.
É por isso que nós aqui poderíamos estar em qualquer lugar, mas nós escolhemos estar na casa do Senhor. Porque nós sabemos que aqui está um espírito de excelência. Um espírito igual o Guilherme falou que vai curar. Um espírito que vai libertar. Um espírito que vai transformar. Para que, através da nossa vida, um caminho seja enxergado. E esse caminho se chama Jesus. E canta alabais. Jesus. Muitas das vezes, irmãos, Satanás tem tirado as nossas forças. Até para orarmos por aquilo que nós precisamos. Muitas das vezes nós temos nos conformado. Falando, essa é a vontade de Deus para mim. Mas muitas das vezes, o inimigo tem te feito isso, tem te confundido, te enganado, para não viver aquilo que Deus tem para você. E nesta noite, eu espero que você tenha entendido que o Espírito de Deus, que habita em você, é superior. E as pessoas vão provar dele. Vão provar dele. Porque hoje você se torna vinho superior. Superior. As pessoas vão provar e elas vão falar, é superior. É superior. É excelente. Porque o inimigo quer falar que você não é capaz. E quantas vezes nós dizemos nessa situação, pessoas, instrumentos, situações, e fala assim, nossa, realmente, Senhor, não é para mim, Deus. Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Vai, queridos. Porque as nossas talhas estão cheias de águas. E essas águas, elas estão nos purificando pelo poder da palavra. Começa a meditar na palavra mesmo dia e noite. Começa mesmo a se humilhar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu sou falha, Senhor, mas o teu Espírito de excelência está em mim, Senhor. E eu não vou mais sufocá-lo, ele vai aparecer, Senhor. Ele vai aparecer, Senhor, porque ele precisa apontar o caminho. Eu peço que o Espírito Santo de Deus possa te dar a profundidade dessa palavra. Sabe, a profundidade. O Senhor me diz, não serão muitos, mas entenderão. Aqueles que entenderão, viverão. Viverão a excelência do poder de Deus, que não é humana, mas que vem de Deus. E serão tocados. Porque as pessoas experimentarão e crerão que só o Senhor é Deus, que só Ele é o caminho. O Senhor está preparando a igreja para viver milagres sobre a terra. Para viver milagres sobre a terra. Nós vamos voltar mesmo à nossa essência. Nós vamos voltar à essência do poder de Deus, do poder que cura, do poder que transforma, do poder que quebra cadeias e canta labaxereanda, labaxurianda, lamanás. Se você deseja ser um vinho superior do Senhor, fala, Senhor, eu desejo ser superior, Senhor. Eu desejo ser um vinho, Senhor, que as pessoas provem dele e vejam a tua excelência. Porque o Senhor quer distribuir porções. O Senhor quer distribuir porções. E canta labas cheias. Aleluias. E canta labas churianda las. Decanta labas churianda lá manassuri canta labas cheias. Aleluia. Canta labas churianda labalás. Ah, irmão, começa a orar. Começa a falar, Senhor, me revela. Me revela, Senhor, a forma que o Senhor vai me usar com excelência. Me revela, Senhor, a tua grandeza, Pai. Que eu possa diminuir, mas que o teu Espírito cresça através da minha vida, Senhor. Que eu possa ser mesmo apontador, sinalizador do caminho, Pai. Que eu possa ser a igreja da qual o Senhor está levantando neste tempo. E canta labas cheias.
Aleluia, lamachuri canta labaia. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, a tua igreja no teu altar e canta labaxereanda labaias. Senhor, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, revelando o teu propósito para este tempo, revelando o teu querer para a vida da tua igreja, Pai. Assim como o Senhor revelou, Senhor, que quer colocar, Senhor, o teu espírito de excelência em evidência sobre a vida da tua igreja. Deus, move na vida dos teus filhos, Pai. Eis aqui, Senhor, a tua noiva, a tua amada, a tua escolhida, e canta labacheias. A tua escolhida, Senhor, aquela que o Senhor tem separado, chamará labaço e cantas. Aquela que o Senhor tem esperado, Senhor. Aquela que o Senhor está moldando, Pai, para revelar a tua glória na terra, Senhor. Eis aqui a tua amada e canta labacheias. Derrama sobre ela o teu poder, Pai. Poder sobre a vida da tua igreja. Poder de cura. Poder de transformação, chamar alabaçúrias. Entendimento, abra o entendimento da tua igreja. Ah, Senhor, o Senhor é Deus para trazer a compreensão da tua igreja. A compreensão da tua igreja, Senhor. Muitas das vezes o inimigo tem barrado as mentes, ó Deus, a entender, tamanha é a tua excelência, o teu poder, Pai. Mas nesta noite, os teus filhos estão se transformando em vinho superior. A tua noiva chamará labachúrias. A tua escolhida e canta labaxereanda lamanás. Aleluias. Ela está sendo separada de forma especial. Muitos provarão e verão que o Senhor é real, é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus fiel. Senhor, aleluias, o Senhor revela nesta noite que milagres vão acontecer, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele quer revelar a sua glória, porque Ele quer revelar a sua glória. O Senhor está movendo nesta noite. De forma especial, o Senhor está alcançando vidas que aqui não estão, mas estão sendo colocadas agora neste altar. O Senhor está visitando vidas que não estão aqui, mas que estão sendo colocadas aqui agora. O Senhor alcança, porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor está visitando situações que são situações de impossível. Mas o Senhor começa a mover todas essas situações, porque Ele quer realizar, e canta labachúrias, para que todos saibam, que vejam que Ele é o Deus da igreja, de um povo separado, escolhido, e que será transformado pelo poder e a glória de Deus. Porque a glória de Deus vai ser revelada e transformará vidas. Vidas serão transformadas. Vidas serão transformadas. E canta lá, bachurianda-las. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja comece a entender a proporção. Que a tua igreja comece a se voltar, Pai, para a tua palavra. Começa a buscar se encher mais e mais da tua palavra, para que eles sejam limpos, para que eles sejam lavados. Tira da mente da tua igreja a preguiça. Tira da mente da tua igreja a cultura, Pai, de não estudar a tua palavra, Senhor.
Quebra isso no meio da tua igreja, Senhor. Traz para a tua igreja o desejo, a sede, a fome da tua palavra, decanta labachúrias, porque é por ela que nós seremos, ó Deus, transformados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a tua igreja e canta labás. Nós abençoamos a tua igreja, labassuri canta labacheias. Nesta noite, Deus, que a tua igreja receba o fortalecimento, o discernimento e a sabedoria para viver os teus propósitos na terra, Pai. Em nome de canta labachuriandalás. E todos aqueles, Deus, que estão preocupados nesta noite, Deus, que estão se sentindo cansados, Pai, exaustos, Senhor, traz alívio à tua igreja e canta labás. Traz alívio à tua igreja. Senhor, o Senhor me mostra nesta noite pessoas com cansaço mental, Pai. Pai querido, o Senhor é Deus para aliviar, Senhor. O Senhor é Deus para tirar todo o cansaço mental. Deus, todo o conflito espiritual da tua igreja. Quebra hoje, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém? E eu creio, irmãos, que nós não seremos mais o mesmo como igreja do Senhor. Não porque eu estou dizendo, mas porque existe um propósito de Deus. Existe um tempo de Deus para as coisas acontecerem. E esse é o tempo de Deus, da igreja começar a revelar a grandeza de Deus. Guarda isso no teu coração. Até nós entendermos o que nós estamos, por que Ele nos chamou, por que Ele nos levantou. Ele não te chamou para ficar aí parado de braços cruzados. Ele te chamou para um propósito. Que você tenha entendido isso nesta noite. Amém?